Dica de saúde. Vamos continuar falando aqui de saúde, destacando e trazendo informações aqui em nossa programação. Lara Garcia. Isso mesmo, Jonathan Cordeiro. A gente continua falando de saúde e tá aí, né? Os dias de hoje provam que a saúde começa pela boca. E eu vou conversar aqui com o Dr. Adolfo Cadorim, que vai falar pra gente aí sobre algum tema hoje voltado para a saúde vocal. Doutor Adolfo, antes de tudo, um bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Lara Garcia, bom dia, meu amigo Jonathan Cordeiro e a todo o pessoal que está acompanhando aqui a transmissão da Rádio Clube. Sempre é bom passar algum conteúdo, alguma informação em relação à saúde e ainda mais saúde bucal. Doutor Adolfo, o questionamento que nos chegou essa semana a ouvinte quer saber qual a diferença entre pivô e implante. Eu, particularmente, não imaginava que era a mesma coisa. Existe alguma diferença? Pois é. Tem sim uma diferença e uma grande diferença, né? Falando em implante e pivô, o implante ele é um parafuso que ele é colocado dentro do osso, né? Então, a pessoa, quando ela perdeu o dente, a pessoa já extraiu o dente, já não tem mais o dente ali presente, ela coloca então um parafuso, que é de titânio, no interior do osso. Entendi. Então esse parafuso ele faz a função do dente. Mas nesse caso então o paciente ele perdeu o dente. No caso do pivô não. No caso do pivô ficou a raiz do dente lá. Essa é a grande diferença. Entendi. Então, no caso do pivô, a gente tem, sim, também uma peça, né, que é um núcleo, um componente metálico, mas ele é colocado no interior da raiz do paciente. Então, o paciente ele fez canal algum dia, em algum momento ele já tratou aquele dente, fez um canal, e aí agora, por algum motivo, aquele dente acabou quebrando, a restauração que tinha ali acabou fraturando, tá? E aí tem pouco remanescente de dente, tem pouca estrutura de dente, o dente está muito quebrado. Entendi. Ficou praticamente a raiz ali um pouquinho mais. Então nesses casos daí a gente coloca então um pininho no interior dessa raiz, né, que tem lá o tratamento de canal. Então a grande diferença é ali, um é colocado no osso, quando é perdido o dente, que é o caso do implante, e o outro, quando se tem ainda o dente presente, se coloca então o pino no interior da raiz. Olha só. Bom, e quando é indicado, em algum caso é indicado usar um ou outro, por exemplo, eu tenho aqui um pedacinho de dente remanescente, mas de repente o dentista analisa e vê que é uma condição melhor de fazer um implante do que de fazer. Existe isso? Quando acontece isso, doutor? Pois é, muito boa pergunta, Lara, porque, para complementar ali a pergunta da ouvinte, né, o que a gente tem que avaliar, faz a avaliação do paciente, faz um exame clínico no paciente, vê se aquela raiz, aquele remanescente, ele ainda tem estrutura, ainda está forte o suficiente para aguentar o pivô, certo? Tem que ver se aquela raiz do paciente ela ainda consegue suportar uma carga, se vai durar, né, um tempo. Então, aquela raiz estando bem, ela estando forte, né, não tendo nenhum processo de inflamação, nenhuma infiltração, a estrutura estando firme, rígida, a gente pode muito bem colocar ali um pivô. Claro que, além desse exame clínico, a gente olhando, sondando, tateando ali também, às vezes a gente pede algum exame radiográfico, um raio-x, e aí a gente chega nessa conclusão. Agora, caso contrário, aquela raiz já está fraca, está com algum processo de infecção, algum processo de inflamação, alguma cárie, alguma infiltração ali, então aí a gente descarta aquela raiz, a gente faria a extração, ou seja, remove, arranca, né, a raiz arranca o dente, como a gente costuma dizer, e aí, consequentemente, então, coloca o implante. Então, o norte ali vai estar no quê? Vai estar nesse dente. Se ele dá para aproveitar ou se não dá para aproveitar. Se dá para aproveitar... da raiz. Isso, se dá para aproveitar a raiz, o estado da raiz, se estiver ok, faz o pivô. Se não tiver ok, então aí extrai, né? Se a raiz estiver doente, tem que optar pelo pivô, pelo implante. Se a raiz estiver doente, opta pelo implante. Justamente, porque senão é fazer um tratamento que muitas vezes não vai durar um certo tempo, não vai valer o investimento, né? Se aquela raiz não estiver legal, não adianta querer tratar ela, não adianta querer arrumar ela, né? Algumas vezes já está perdida, então a melhor opção é extrair, começa do zero, digamos, né? Entendi. Ou deixa ali, espera cicatrizar, ou então já extrai no mesmo momento, né, da extração, já coloca o tal do implante ali dentro do buraquinho do dente, né, onde está o osso, né, coloca ele dentro do osso e começa do zero. Né, começa do zero, porque o implante hoje, ele funciona como se fosse um dente natural,
né? O implante hoje ele funciona como se fosse um dente. O paciente ele consegue estar utilizando fio dental, né? Ele consegue estar fazendo higienização. Sem a necessidade de estar removendo para fazer essa higiene, até porque a remoção só no dentista, né? Perfeito. O implante ele funciona com uma estrutura fixa. Não tem esse problema da pessoa ter que ficar removendo, né? Igual as próteses móveis, né? Quem tem prótese com grampo, prótese total, a chapa, né? Tá tendo que remover ela para fazer higiene. No implante, no caso, faz a escovação, utiliza o fio dental, ele tá ali fixo. E ele faz o papel muito bem do dente, porque a pessoa consegue se alimentar normalmente, né? A estética do implante, da capa que é colocada, ela se assemelha muito ao natural. Então a estética, toda essa questão de função, se assemelha muito ao dente natural. Doutora, no caso do implante, vamos supor que a pessoa, por algum motivo, perdeu 4 dentes, vamos supor. É aconselhável fazer direto o implante ou fazer uma ponte móvel, uma prótese móvel para daqui a um tempo, uma prótese parcial que fala, né? Para, se houver a necessidade depois de implantar mais dentes, fazer tudo numa vez só? Ou é melhor até fazer assim, um por vez para adaptação, para o conforto do paciente? Tem alguma especificação com relação a isso? A única colocação que eu faço aqui em relação à cirurgia de implante, né, que hoje está muito mais tranquila de ser realizada, é a questão do paciente ele estar apto sistemicamente, ou seja, ele está com a saúde ok. Né, isso é interessante para quem está aqui acompanhando a transmissão aqui da Rádio Clube, aqui o Cadorim, que está aqui comentando, está falando. É interessante a gente colocar o seguinte, o paciente ele tem que estar apto sistemicamente, ou seja, se ele tem diabetes, a diabetes tem que estar controlado, certo? Tem que estar tomando a medicação. Se ele tem algum problema cardíaco, ele tem que ter a liberação do médico. Então, não é um problema cardíaco, não é uma diabetes que vai impossibilitar o tratamento do paciente. Estou falando aqui de implante dentário. Então, diabetes controlada, o paciente está com problema cardíaco, ele vai no médico, ele está tomando a medicação, ele está controlado, tem a liberação do médico. Né? Se ele tem algum outro problema de infecção na boca, a infecção está tratada, a inflamação está tratada, está tudo ok, está apto, então a gente pode estar realizando o implante. E aí eu respondo a tua pergunta, porque aí a pessoa pode estar colocando quantos implantes for. Tá. Vai ser anestesiado ali localmente. Vai ser 1 ou 2 ou 3, não é impeditivo. Tipo assim, não, é melhor se for a boca toda, é melhor se for todos os dentes, não. Não tem problema. É tranquilo se for um só dente, se for só 2, é tranquilo. Sistemicamente, o paciente estando bem não sendo grávida, claro que é uma contraindicação. Sim, tá. Né? A questão de não ter nenhuma doença autoimune, ou então se ele faz o uso de alguma medicação, tipo um anticoagulante, os pacientes já sabem que a gente tem que suspender quando a gente vai fazer. Então, o paciente estando bem sistemicamente, ou seja, de saúde geral, vamos colocar assim, para todo mundo entender. Paciente estando bem de saúde geral, ele está apto a fazer 1, 2, 3 implantes, e a gente já faz de preferência, o paciente também prefere, sempre que se faça, se o tratamento é com 3 implantes, já faz os 3 de uma vez, juntos. Porque aí a gente, a cirurgia ela é feita de uma vez só, né, já abre uma vez, faz a incisão, né, faz uma vez só, já instala os 3 implantes, o pós-operatório, tomar medicação, é uma vez só, então fica também muito mais confortável para o paciente, né? Tanto a questão de estar se preparando, o pós-operatório, né? A recuperação, para ele fica muito mais, fica melhor, tranquilo, fazer de uma vez só, né? fazer de uma vez só. E como coloquei, como ele é avaliado antes, então é feito com total segurança, sem problema nenhum. Assim como também qualquer outra extração dentária. Se tiver que fazer alguma extração, tiver que arrancar um dente, pode arrancar 3, 4 de uma vez. A gente coloca a medicação correta, né? Depois, para o paciente não sentir dor, um remedinho para dor, um analgésico, um anti-inflamatório, dá o pontinho ali, tá tudo ok. Então essa é a questão. A gente sempre tem que avaliar bem como está o paciente, né? O tratamento individualizado, a questão de saúde geral, para a gente estar propondo um tratamento seguro. Um tratamento adequado e seguro. Tá ótimo. Estou conversando aqui com o Dr. Adolfo Cadorim, da Clínica Dr. Cadorim. Doutor, tem mais alguma coisa que nós, leigos, com relação aí a essa estrutura toda, devamos saber com relação ao pivô e ao implante? De uma forma geral é isso, né? Para as pessoas entenderem. Que é o implante no osso, o outro é no próprio dente, que tem canal, pivô e implante. E a questão eu posso fazer o implante? Pode, como a gente falou, né? Sim. Se tiver a questão de saúde, ok. Um ponto só que eu adiciono é a questão do raio-x, a maior parte dos pacientes já sabem disso, né? Tem que fazer o raio-x para ver se vai ter osso. Se a estrutura ali também... Eu acho que esse seria o primeiro passo ali, porque não adianta a gente querer falar de implante e daqui a pouco o paciente não vai ter osso. Aí tem que fazer enxerto. Tem que fazer. Então a primeira coisa que eu posso colocar ali, para complementar a tua pergunta, é
fazer um exame de raio-x para ver se vai ter osso suficiente para colocar um implante. E aí sim, depois a gente começa a ver a questão da saúde do paciente, que remédio toma, que remédio não toma, qual é o problema sistêmico que ele tem. Mas basicamente é isso. Fazer uma boa avaliação, né, a anamnese que a gente chama, fazer o correto exame de raio-x, a tomografia, e ver toda essa questão de saúde do paciente. A partir daí é só fazer o procedimento e depois sorrir bonito, né, doutor? Perfeito. Doutor, eu agradeço imensamente sua presença, sua disponibilidade em estar aqui conosco, esclarecendo as dúvidas dos nossos ouvintes. Os ouvintes que tiverem alguma dúvida, podem também deixar aqui na nossa recepção, na nossa produção, no 4832650222, e eu deixo os microfones abertos para as suas considerações finais, porque a clínica do Dr. Cadorim é muito mais que isso que a gente comentou aqui, né, doutor? Perfeito, Lara. Aqui a gente dá uma palhinha, a gente comenta, né, fala de um aspecto geral, a informação é sempre bom colocar. Eu vou deixar, Lara, aqui o telefone do consultório do Dr. Cadorim, a Cadorim Odontologia, que é o 3265-0239, esse é o telefone do consultório. E também nós temos o WhatsApp ou o celular, que é o 98469-9262. Esse também, as pessoas elas podem estar enviando ali por esse número, o WhatsApp, para estar marcando uma avaliação ou tirando alguma dúvida, tá ok? A gente trabalha com prótese em geral, próteses com grampo, prótese total, né, a chapa, que é muito conhecida, restaurações, aparelhos dentários, tratamento de canal, clareamento a laser, implantes e também as cirurgias de siso. Então a gente faz ali todo um tratamento completo para o paciente, né? Como a gente comentou aqui, a questão dos implantes dentários, que é muito importante hoje, a terceira dentição, né? Todo mundo quer sorrir, quer comer bem, quer estar bem, então o implante ele é um ótimo tratamento. Só vou fazer uma observação lá também, a gente está vivendo agora essa questão do aumento de casos aqui na cidade e na região, só para concluir. Importante, né, sempre lembrar, Sim. A gente sabe de todos os cuidados, todo mundo já sabe ali a cartilha, né, de estar utilizando máscara, de estar sempre mantendo o distanciamento ali de uma pessoa para outra, tal do distanciamento, né, e a questão também de sempre estar lavando as mãos, sempre estar passando um álcool em gel na mão, para estar se cuidando, porque apesar de muita gente saber, a gente também tem que fazer, né, esse é o grande detalhe, a gente tem que pôr em prática, né, então é só para reforçar os cuidados, que a gente está vendo um grande aumento no número de casos, e a gente também está se cuidando, né, ali no consultório, todos os pacientes estando com um espaço maior dentro de uma consulta e outra, sempre está utilizando o álcool em gel, muitas vezes o paciente vai lá, pode lavar a mão antes de entrar, né, no banheirinho e tudo, então todos os cuidados estão sendo tomados e vida dentro desse novo normal, né, a gente não pode se apavorar, a gente sabe que o problema está aí, a gente tem que tomar os cuidados só, né, tem que tomar todos os cuidados, as prevenções, como é passado pra gente, né, mas vida que segue e não podemos entrar em pânico e nem criar nenhuma situação de muita preocupação, né, só tomar as medidas corretas e no fim vai dar tudo certo, aí logo chega a vacina, a gente vai poder voltar à nossa rotina de antes, né? Esse é o grande ponto. Se Deus quiser. Verdade, doutor Adolfo, a questão de cada um fazer a sua parte aí nas questões dos cuidados é realmente o que vai fazer a diferença nesse momento. Olha, como o doutor Adolfo falou, os telefones da clínica doutor Cadorim são 48-3265-0239 e o WhatsApp 489-8469-9262. Anotou aí? Então, boa consulta para você. Doutor Adolfo, obrigado pela sua presença. Conversei aqui com o doutor Adolfo Cadorim, da clínica Dr. Cadorim, falando pra gente hoje sobre pivô e implante. Você sabia dessa diferença, Jonathan Cordeiro? Eu não tinha a menor ideia. Eu também não, né? Mas agora a gente já tirou a dúvida com o doutor Adolfo Cadorim. Você que precisa, logicamente, procure aí, né, o doutor Adolfo Cadorim, que vai lhe atender com todo carinho e responsabilidade, claro, que a clínica sempre tem com você amigo cliente. Então vai, procure a clínica odontológica Dr. Adolfo Cadorim. São 8h27. Olha,